2020, o ano que parece não ter existido. O 2020 começou com esperança. Aqui no Brasil, a expectativa era de que a economia poderia decolar, o desemprego diminuir e as reformas sairiam do papel. No entanto, um vírus vindo da China mudou rotinas, nos deixou confinados, com medo, preocupados com a família e amigos. A pandemia abalou a economia mundial, fez todos adiarem projetos, paralisou eventos esportivos como o futebol e até a Olimpíada de Tóquio foi adiada para 2021. Jamais uma doença foi tão politizada. Ciência versus incredulidade, vacina versus antivacina. 2020 termina com mais questionamentos do que respostas. Até quando viveremos todos o impacto da pandemia? O coronavírus embaralha as relações globais e, em meio a tudo isso, a maior nação do planeta elimina nas urnas o segundo mandato de Donald Trump. A Jovem Pan vai fazer uma viagem por 2020 com você. No ar, a retrospectiva de alguns dos 366 dias mais intrigantes da nossa história. Cerca de 100 anos depois da gripe espanhola, o mundo se viu mais uma vez ameaçado por um inimigo invisível. A Covid-19 deixou milhares de mortos e desafiou os países. Em meio a ceticismo, dificuldades de isolamento social, desafios econômicos, falta de leitos e criação de hospitais de campanha, o Brasil enfrentou a doença como pôde. O ano começou com um alerta vindo da província de Wuhan, na China. Era uma pneumonia de origem desconhecida e as primeiras análises indicavam para um novo coronavírus, chamado de Covid-19. Yes, this is a new coronavirus. A China está sendo atingida por uma nova cepa de vírus responsável pelo surto de pneumonia no país, que já deixou um morto e dezenas de infectados, incluindo um cidadão da Tailândia que viajou para terras chinesas. Em pouco tempo, a doença cruzou as fronteiras do país. E as agências de turismo estão proibidas a partir de hoje de fazer excursão para fora do país. O vírus se espalhou rápido e mais de 50 milhões de pessoas na nação asiática foram isoladas. A palavra quarentena ganhava as manchetes. Os brasileiros repatriados de Wuhan, na China, seguem em quarentena na base aérea de Anápolis, no interior de Goiás. O mundo começou uma operação de guerra para evitar a propagação do vírus, com fechamento de aeroportos e retirada de estrangeiros da China. No fim de fevereiro, a Itália já era o epicentro da Covid-19, com milhares de mortes. A maioria idosos com saúde já comprometida por outras doenças. O sistema de saúde não dava conta. A saúde pública é um bem que é messo a repentaglio. Noi siamo costretti a scegliere. Logo veio o impacto na economia e a injeção de dinheiro de bancos públicos para amenizar os impactos do coronavírus. A gente precisa ver agora se esse impacto, de novo, vai ficar só restrito na China de uma forma significativa ou esse vírus vai de fato se transformar numa pandemia e aí a gente vai ter outros países sofrendo de forma importante. De olho na China e na Europa, os brasileiros esperaram apreensivos a chegada da Covid-19. Oficialmente, o primeiro caso da doença no país foi confirmado em 26 de fevereiro. Um homem de 61 anos que veio do exterior. A epidemia virou pandemia. A transmissão já era recorrente em várias partes do mundo e de forma simultânea. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Um dia depois da OMS declarar a pandemia, veio a primeira morte no Brasil. Uma paciente de 57 anos que estava internada em São Paulo. O então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pregava cautela. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI. Mas, apesar da atenção para grupo de risco, a Covid-19 vitimou pessoas de todas as idades.
o Congresso aprovou o decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública, no anúncio feito pelo senador Antônio Anastasia. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 88 de 2020. Apesar do decreto do governo, ainda em março, Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação que marcou a pandemia. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Os líderes mundiais tiveram de enfrentar o maior desafio das últimas décadas. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Em meio ao silêncio nas ruas e isolamento, pessoas iam às janelas aplaudir profissionais de saúde, por que não alegrar os vizinhos? A ciência começou a trabalhar em tempo recorde. Primeiro, para entender a doença. E, em segundo, começar testes para uma vacina. One of the ways that we can defeat this virus is to find a vaccine. O Instituto Butantan fechou acordo de tecnologia com a gigante farmacêutica Sinovac Biotech para a produção da vacina contra o coronavírus. A gestão da crise pela OMS foi marcada por idas e vindas sobre o alcance da Covid-19 e até em relação à eficiência do uso de máscaras. Os infectologistas, como Renato Kifuri, alertavam nos microfones da Jovem Pan. Então eu entendo hoje que o distanciamento, a quarentena, todas essas medidas são necessárias. Não é uma questão de opção que nós temos. O mundo passou o ano discutindo a eficácia do isolamento geral da população. Nações como a Nova Zelândia comemoravam os bons resultados. We needed an ongoing health response to the global pandemic to keep people safe, so that is what we've done. And we needed a team focused absolutely and entirely on New Zealand, and Labour absolutely is. Aqui no Brasil, Jair Bolsonaro não perdeu a chance de desprezar a doença em conversas com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Ainda no começo da pandemia, não faltaram panelaços e protestos contra a postura do presidente. Enquanto isso, os profissionais da saúde eram aplaudidos em janelas e varandas pelo país. Depois de um mês do início da pandemia no país, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios tinham autonomia para definir regras sobre o isolamento social. O ministro Alexandre de Moraes classificou a decisão como acertada. Reiterando o que a nossa Constituição Federal estabelece, que na questão de pandemias, na questão de saúde pública, a competência administrativa é concorrente. Isso também foi uma decisão importantíssima do Supremo durante essa pandemia. Comércio, estabelecimentos e escolas foram fechados. O prefeito Bruno Covas decretou que todos os comércios fiquem fechados até o dia 5 de abril. As pessoas ficaram em casa se protegendo para evitar a propagação do coronavírus. São serviços essenciais, efetivamente, vão funcionar a partir de hoje aqui na capital. Jair Bolsonaro também centrou fogo nos governadores por causa de medidas de isolamento. Esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Cidades como Manaus viveram dias difíceis, com falta de leitos, respiradores e dificuldades para fazer enterros. Provavelmente o nosso sistema possa entrar em colapso nos próximos dias. Hospitais de campanha foram abertos por todo o Brasil. O governador de São Paulo, João Dória, criou o Centro de Contingência do Coronavírus e claramente assumiu uma posição oposta à do presidente Jair Bolsonaro. É melhor somar, compreender, dialogar e empreender para salvar.
O então ministro Luiz Henrique Mandetta também entrou em atrito com Jair Bolsonaro. Foi realmente um divórcio consensual. Porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. Mas com tom sereno e sem atacar o presidente, Luiz Henrique Mandetta não resistiu e deixou o cargo. Eu sempre fui a voz a ser convencida a mudar de posição. E quantas vezes eu mudei de posição porque vocês mostraram que tinha que mudar de posição. E eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Vocês podem acreditar. No momento em que o número de mortos chegava a 10 mil no país, Jair Bolsonaro confirmava o oncologista Nelson Tait para o Ministério da Saúde. Além de agradecer o senhor Henrique Mandetta pela sua cordialidade, pela forma como conduziu o seu ministério, eu também agradeço o doutor Nelson por ter aceito esse convite. E ele sabe do enorme desafio que terá pela frente. Defensor do isolamento social e das restrições ao uso da cloroquina, medicamento sem comprovação científica, Nelson Tait anunciou a saída do governo um dia antes de completar um mês no cargo. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. O indicado de forma interina para o lugar de Nelson Tait foi um militar, Eduardo Pazuello. Discreto, o general sempre se mostrou aberto e afeito ao diálogo com governadores e prefeitos. Foram 2 transições sucessivas. Precisávamos de muita compreensão e flexibilidade para manter a impulsão das ações. Chegamos com uma equipe pequena, mas preparada e dedicada para enfrentar o desafio. Eduardo Pazuello só foi oficializado titular da pasta no dia 14 de setembro. Segundo a nação mais afetada do mundo, o Brasil deve chegar hoje a 100 mil mortos por Covid-19. Na escalada dos números, a marca de 100 mil vidas perdidas foi batida em 8 de agosto e o presidente Jair Bolsonaro disparou. Já está chegando ao número 100 mil, talvez, hoje, é isso? Essa semana chegará, provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Autoridades não escaparam da Covid, como o próprio presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se eu tivesse feito o exame, não saberia, do resultado. E ele acabou de dar positivo. A imagem de Jair Bolsonaro segurando uma caixa de cloroquina e cercado por emas no Palácio da Alvorada ganhou destaque nas redes sociais. Ao menos 13 ministros contraíram a doença, além de governadores, dos presidentes da Câmara e do Senado e integrantes do STF. Já a rotina dos brasileiros mudou completamente e o termo novo normal ganhou destaque. Retomada gradual da produção tem mais custos envolvidos dentro do que é considerado novo normal. Doutor, então, realmente agora as empresas têm que se preparar para encontrar o chamado novo normal? Milhões de pessoas passaram a trabalhar de home office. O medo do coronavírus no Brasil tem feito com que as empresas adotem o trabalho remoto. E aqui na capital paulista, os funcionários públicos terão a possibilidade de continuar em home office. Empresas reduziram espaços, a telemedicina se ampliou, mas os serviços essenciais não podiam parar e o número de entregadores disparou. E vieram os protestos reivindicando melhores condições de trabalho. Entregadores por aplicativos fazem manifestação contra projetos de lei que podem deixar mais de 270 mil motoboys desempregados. Mas e as escolas? Um debate sem fim foi travado com educadores, médicos e políticos. As aulas remotas foram a solução, mas nem todos os alunos têm acesso à internet no Brasil. A pandemia também escancarou um problema antigo de quem mora em Heliópolis: o acesso precário à internet. Um levantamento do Observatório da Quebrada, publicado no mês passado, mostrou que as grandes empresas como Vivo, TIM e Claro
ou não chegam à comunidade ou chegam de forma inadequada. Sem internet na pandemia, não dá para assistir filmes, falar com os amigos por vídeo, nem mesmo pedir o auxílio emergencial do governo. Não é à toa que dezenas de pessoas se aglomeram em frente às agências da Caixa Econômica Federal. A falta de internet também prejudica crianças e adolescentes que dependem dela para estudar. Já no fim do ano, escolas retomaram as aulas com regras de distanciamento e revezamento de alunos e de professores. Rio de Janeiro anuncia retorno às aulas para o dia 19 de outubro. Após dados do inquérito sorológico, a Prefeitura de São Paulo confirma a volta parcial das aulas. A Prefeitura de São Paulo vai autorizar o retorno às aulas para o ensino médio a partir do dia 3 de novembro, aqui na cidade. 2020 termina com o aumento de casos e a esperança da chegada da vacina. Cerca de 100 anos depois da gripe espanhola, o mundo se viu mais uma vez ameaçado por um inimigo invisível. A Covid-19 deixou milhares de mortos e desafiou os países. Em meio a ceticismo, dificuldades de isolamento social, desafios econômicos, falta de leitos e criação de hospitais de campanha, o Brasil enfrentou a doença como pôde. O ano começou com um alerta vindo da província de Wuhan, na China. Era uma pneumonia de origem desconhecida e as primeiras análises indicavam para um novo coronavírus, chamado de Covid-19. Yes, this is a new coronavirus. A China está sendo atingida por uma nova cepa de vírus responsável pelo surto de pneumonia no país, que já deixou um morto e dezenas de infectados, incluindo um cidadão da Tailândia que viajou para terras chinesas. Em pouco tempo, a doença cruzou as fronteiras do país. E as agências de turismo estão proibidas a partir de hoje de fazer excursão para fora do país. O vírus se espalhou rápido e mais de 50 milhões de pessoas na nação asiática foram isoladas. A palavra quarentena ganhava as manchetes. Os brasileiros repatriados de Wuhan, na China, seguem em quarentena na base aérea de Anápolis, no interior de Goiás. O mundo começou uma operação de guerra para evitar a propagação do vírus, com fechamento de aeroportos e retirada de estrangeiros da China. No fim de fevereiro, a Itália já era o epicentro da Covid-19, com milhares de mortes. A maioria idosos com saúde já comprometida por outras doenças. O sistema de saúde não dava conta. A saúde pública é um bem que é messo a repentaglio. Noi siamo costretti a scegliere. Logo veio o impacto na economia e a injeção de dinheiro de bancos públicos para amenizar os impactos do coronavírus. A gente precisa ver agora se esse impacto, de novo, vai ficar só restrito na China de uma forma significativa ou esse vírus vai de fato se transformar numa pandemia e aí a gente vai ter outros países sofrendo de forma importante. De olho na China e na Europa, os brasileiros esperaram apreensivos a chegada da Covid-19. Oficialmente, o primeiro caso da doença no país foi confirmado em 26 de fevereiro. Um homem de 61 anos que veio do exterior. A epidemia virou pandemia. A transmissão já era recorrente em várias partes do mundo e de forma simultânea. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Um dia depois da OMS declarar a pandemia, veio a primeira morte no Brasil. Uma paciente de 57 anos que estava internada em São Paulo. O então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pregava cautela. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI. Mas, apesar da atenção para grupo de risco, a Covid-19 vitimou pessoas de todas as idades. O Congresso aprovou o decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública, no anúncio feito pelo senador Antônio Anastasia. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 88 de 2020. Apesar do decreto do governo, ainda em março, Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação que marcou a pandemia. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar.
nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Os líderes mundiais tiveram de enfrentar o maior desafio das últimas décadas. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Em meio ao silêncio nas ruas e isolamento, pessoas iam às janelas aplaudir profissionais de saúde, por que não alegrar os vizinhos? A ciência começou a trabalhar em tempo recorde. Primeiro, para entender a doença. E, em segundo, começar testes para uma vacina. One of the ways that we can defeat this virus is to find a vaccine. O Instituto Butantan fechou acordo de tecnologia com a gigante farmacêutica Sinovac Biotech para a produção da vacina contra o coronavírus. A gestão da crise pela OMS foi marcada por idas e vindas sobre o alcance da Covid-19 e até em relação à eficiência do uso de máscaras. Os infectologistas, como Renato Kifuri, alertavam nos microfones da Jovem Pan. Então eu entendo hoje que o distanciamento, a quarentena, todas essas medidas são necessárias. Não é uma questão de opção que nós temos. O mundo passou o ano discutindo a eficácia do isolamento geral da população. Nações como a Nova Zelândia comemoravam os bons resultados. We needed an ongoing health response to the global pandemic to keep people safe, so that is what we've done. And we needed a team focused absolutely and entirely on New Zealand, and Labour absolutely is. Aqui no Brasil, Jair Bolsonaro não perdeu a chance de desprezar a doença em conversas com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Ainda no começo da pandemia, não faltaram panelaços e protestos contra a postura do presidente. Enquanto isso, os profissionais da saúde eram aplaudidos em janelas e varandas pelo país. Depois de um mês do início da pandemia no país, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios tinham autonomia para definir regras sobre o isolamento social. O ministro Alexandre de Moraes classificou a decisão como acertada. Reiterando o que a nossa Constituição Federal estabelece, que na questão de pandemias, na questão de saúde pública, a competência administrativa é concorrente. Isso também foi uma decisão importantíssima do Supremo durante essa pandemia. Comércio, estabelecimentos e escolas foram fechados. O prefeito Bruno Covas decretou que todos os comércios ficam fechados até o dia 5 de abril. As pessoas ficaram em casa se protegendo para evitar a propagação do coronavírus. Os serviços essenciais, efetivamente, vão funcionar a partir de hoje aqui na capital. Jair Bolsonaro também centrou fogo nos governadores por causa de medidas de isolamento. Esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Cidades como Manaus viveram dias difíceis, com falta de leitos, respiradores e dificuldades para fazer enterros. Provavelmente o nosso sistema possa entrar em colapso nos próximos dias. Hospitais de campanha foram abertos por todo o Brasil. O governador de São Paulo, João Dória, criou o Centro de Contingência do Coronavírus e claramente assumiu uma posição oposta à do presidente Jair Bolsonaro. É melhor somar, compreender, dialogar e empreender para salvar. O então ministro Luiz Henrique Mandetta também entrou em atrito com Jair Bolsonaro. Foi realmente um divórcio consensual, porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde
do povo brasileiro. Mas, com tom sereno e sem atacar o presidente, Luiz Henrique Mandetta não resistiu e deixou o cargo. Eu sempre fui a voz a ser convencida a mudar de posição. E quantas vezes eu mudei de posição porque vocês mostraram que tinha que mudar de posição. E eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Vocês podem acreditar. No momento em que o número de mortos chegava a 10 mil no país, Jair Bolsonaro confirmava o oncologista Nelson Tait para o Ministério da Saúde. Além de agradecer o senhor Henrique Mandetta pela sua cordialidade, pela forma como conduziu o seu ministério, eu também agradeço o doutor Nelson por ter aceito esse convite. E ele sabe do enorme desafio que terá pela frente. Defensor do isolamento social e das restrições ao uso da cloroquina, medicamento sem comprovação científica, Nelson Tait anunciou a saída do governo um dia antes de completar um mês no cargo. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. O indicado de forma interina para o lugar de Nelson Tait foi um militar, Eduardo Pazuello. Discreto, o general sempre se mostrou aberto e afeito ao diálogo com governadores e prefeitos. Foram 2 transições sucessivas. Precisávamos de muita compreensão e flexibilidade para manter a impulsão das ações. Chegamos com uma equipe pequena, mas preparada e dedicada para enfrentar o desafio. Eduardo Pazuello só foi oficializado titular da pasta no dia 14 de setembro. Segundo a nação mais afetada do mundo, o Brasil deve chegar hoje a 100 mil mortos por Covid-19. Na escalada dos números, a marca de 100 mil vidas perdidas foi batida em 8 de agosto e o presidente Jair Bolsonaro disparou. Já está chegando ao número 100 mil, talvez, hoje, é isso? Essa semana chegará, provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Autoridades não escaparam da Covid, como o próprio presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. A imagem de Jair Bolsonaro segurando uma caixa de cloroquina e cercado por emas no Palácio da Alvorada ganhou destaque nas redes sociais. Ao menos 13 ministros contraíram a doença, além de governadores, dos presidentes da Câmara e do Senado e integrantes do STF. Já a rotina dos brasileiros mudou completamente e o termo novo normal ganhou destaque. Retomada gradual da produção tem mais custos envolvidos dentro do que é considerado novo normal. Doutor, então, realmente agora as empresas têm que se preparar para encontrar o chamado novo normal? Milhões de pessoas passaram a trabalhar de home office. O medo do coronavírus no Brasil tem feito com que as empresas adotem o trabalho remoto. E aqui na capital paulista, os funcionários públicos terão a possibilidade de continuar em home office. Empresas reduziram espaços, a telemedicina se ampliou, mas os serviços essenciais não podiam parar e o número de entregadores disparou. E vieram os protestos reivindicando melhores condições de trabalho. Entregadores por aplicativos fazem manifestação contra projetos de lei que podem deixar mais de 270 mil motoboys desempregados. Mas e as escolas? Um debate sem fim foi travado com educadores, médicos e políticos. As aulas remotas foram a solução, mas nem todos os alunos têm acesso à internet no Brasil. A pandemia também escancarou um problema antigo de quem mora em Heliópolis: o acesso precário à internet. Um levantamento do Observatório da Quebrada, publicado no mês passado, mostrou que as grandes empresas como Vivo, TIM e Claro ou não chegam à comunidade ou chegam de forma inadequada. Sem internet na pandemia, não dá para assistir filmes, falar com os amigos por vídeo, nem mesmo pedir o auxílio emergencial do governo. Não é à toa que dezenas de pessoas se aglomeram em frente às agências da Caixa Econômica Federal. A falta de internet também prejudica crianças e adolescentes que dependem dela para estudar.
Já no fim do ano, escolas retomaram as aulas com regras de distanciamento e revezamento de alunos e de professores. Rio de Janeiro anuncia retorno às aulas para o dia 19 de outubro. Após dados do inquérito sorológico, a Prefeitura de São Paulo confirma a volta parcial das aulas. A Prefeitura de São Paulo vai autorizar o retorno às aulas para o ensino médio a partir do dia 3 de novembro aqui na cidade. 2020 termina com o aumento de casos e a esperança da chegada da vacina. E a vacina chegou, graças ao trabalho de pesquisadores que correram contra o tempo em um esforço global. A imunização já está sendo feita em alguns países e aqui no Brasil deve começar no início de 2021. Mesmo assim, a ciência continua sendo questionada. Jamais uma doença opôs tanto governadores, Palácio do Planalto e a população. Isolar a população ou não? A cloroquina é ou não eficaz? Quando o mundo terá uma arma contra o coronavírus? Perguntas não faltaram em 2020. Doutor, como é que funciona na prática a questão do exame para o coronavírus? Tem toda aquela questão com a cloroquina, né, que já gerou muita polêmica, o medicamento sumindo das farmácias. Como vão esses testes sobre os materiais das máscaras aí na USP para produzi-las em larga escala? Quais materiais parece que estão respondendo bem à necessidade? Poucas vezes na história da humanidade uma doença foi tão politizada quanto o coronavírus. Sem a vacina, a polêmica envolvendo medicamentos como a cloroquina ganhou destaque. O presidente Jair Bolsonaro ironizava. E outra, toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem for de direita toma cloroquina, quem for de esquerda toma tubaína. Mas apenas em julho a OMS encerrou a polêmica ao destacar que não existe droga com eficácia comprovada. O Laboratório Químico do Exército produziu milhões de comprimidos de cloroquina e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, falava em guerra. Quando tem uma guerra, o Brasil e os brasileiros podem contar com as Forças Armadas. Jair Bolsonaro usou as redes sociais para defender os medicamentos. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira, hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Está dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios, né, que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto. O presidente também atacava os governadores e os prefeitos que pregavam o isolamento social. Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas, no meu entender, além da normalidade. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sempre fez o contraponto. A cidade de São Paulo escolheu, em primeiro lugar, a vida. E foi exatamente dessa forma que nós estamos nos comportando desde o início da pandemia e solicita a colaboração das pessoas. Já apoiadores de Jair Bolsonaro e ministros do governo, como o general Augusto Heleno, discursavam contra a quarentena. E eu tenho certeza que pouco a pouco vão sendo flexibilizadas algumas convicções que inicialmente dominaram a maioria dos especialistas. Em março, uma comitiva brasileira viajou aos Estados Unidos e mais de 20 integrantes voltaram contaminados, como o próprio general Augusto Heleno. O governador de São Paulo, João Dória, que também teve coronavírus, elevou o tom. E lamento muito que o nosso país tenha que combater e tenha que lutar contra dois vírus. O coronavírus e o outro vírus, que está no Palácio do Planalto, em Brasília. Outro governador que se opôs a Jair Bolsonaro por causa de medidas contra o coronavírus foi Ronaldo Caiado, de Goiás. Quero tranquilizar a toda a população do nosso estado de Goiás.
e dizer que o decreto que nós baixamos, ele prevalece e vai manter em quarentena até o dia 4 de abril. A partir daí, vamos analisar o que pode ser ampliado ou não. Em agosto, um vídeo ganhou destaque na internet. Em Santos, litoral paulista, o desembargador Eduardo de Siqueira humilhou um guarda depois de receber multa por não usar máscara. Eu estou aqui com um analfabeto do PMC, aqui, um rapaz. Ele falou que eu falei, vou ligar para ele porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Nas viagens pelo Brasil, o presidente não evitou o contato com apoiadores e quase sempre estava sem máscara. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também se infectou e a avó dela morreu em decorrência do coronavírus. Em um esforço sem precedentes, pesquisadores de todo o mundo começaram a buscar uma vacina. A Universidade de Oxford, por exemplo, anunciou parceria com a AstraZeneca. Em junho, ainda sem qualquer resultado dos testes, o governo brasileiro fechou o acordo com o laboratório. O anúncio foi feito pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. A iniciativa, assim, não apenas garante que teremos o produto à disposição, mas nos dará autonomia na produção. Detendo a tecnologia, estaremos eliminando também as margens de lucro exorbitantes aplicadas durante a pandemia. Mas a vacina não escapou de disputas políticas, principalmente a Coronavac da China, feita em conjunto com o Butantan em São Paulo. O auge da polêmica se deu com a morte de um voluntário. E a Anvisa, presidida por Antônio Barra Torres, interrompeu os testes, mas depois recuou. Quando esse documento se tornou disponível, conforme já foi muito bem noticiado, a anuência para prosseguir foi dada. O voluntário morreu por causas adversas à vacina. Um laudo apontou suicídio. No entanto, a interrupção deixou o diretor do Butantan, Dimas Covas, irritado. E que a interrupção foi anunciada ao Butantan pela imprensa. Tá? E isso, obviamente, que não é a melhor forma de fazer. Ou até que se fizesse, mas que se anunciasse isso antes ao Butantan, tá? Para que não fôssemos pegos desprevenidos. Quando os testes foram interrompidos, o presidente da República postou nas redes sociais que tinha vencido uma batalha contra João Dória. Uma outra controvérsia envolvendo a vacina chinesa opôs Jair Bolsonaro ao ministro Eduardo Pazuello, que tinha anunciado a intenção de comprar o imunizante. Então acredito que, por lado de cá, teremos a vacina de outro país, até mesmo a nossa, e vai transmitir confiança à população. A da China, lamentavelmente, já existe um descrédito muito grande por parte da população, até porque, como muitos dizem, esse vírus teria nascido lá. Depois, diante da repercussão negativa, o presidente fez uma visita a Eduardo Pazuello, que se recuperava da Covid-19, em um clima de amigos para sempre. Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta pro batente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Mas falaram até junto, falaram até que eu estava brigado aqui. No meio militar é comum acontecer isso aqui. Choque, olha só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá Opa, tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. O ano termina com o aumento de casos da doença, mas a vacinação já começou em países como Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, por exemplo. No Brasil, o plano de imunização, lançado no último dia 16, prevê 51 milhões de doses para pessoas de grupos prioritários. E o presidente Jair Bolsonaro amenizou o tom. Ainda nessa semana, 20 bilhões de reais para comprarmos a vacina daquela empresa que se encaixar nos critérios de segurança e efetividade da nossa Anvisa. Já os últimos testes indicam eficácia de mais de 95% dos imunizantes em desenvolvimento. Oxford, AstraZeneca, Coronavac, Moderna, Pfizer, BioNTech, Sputnik V e Johnson & Johnson estão entre as vacinas mais avançadas. E só a imunização em larga escala poderá proporcionar a recuperação da economia abalada no mundo todo. Aqui no Brasil, apesar de uma crise sem precedentes, o auxílio emergencial garantiu a sobrevivência de milhões de pessoas. Mas os desafios ainda são muitos. Janeiro de 2020, em apresentação no Fórum de Davos, o ministro Paulo Guedes, falando em inglês, projetava um crescimento de 2,5% para o PIB brasileiro. And then we are torn with very high interest rates, with hyperinflation,
with a lot of bureaucracy, high taxes. Além de Paulo Guedes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já esquadrinhava os planos para destravar a reforma tributária. A tributária está tramitando. Você não aprova uma reforma tributária sem um profundo debate. E a administrativa não chegou. A possibilidade de criar um imposto sobre transações digitais para compensar a desoneração da folha de pagamentos deixou empresários em alerta, mas a reforma não saiu do papel. O avanço da pandemia, nós temos uma queda de PIB de 4,1%. Então, isso mesmo contando com as medidas, o cenário é um cenário difícil e com recessão, dependendo da premissa, bastante significativa. O próprio governo trabalha com essa possibilidade de uma retração mais forte da atividade econômica. O ministro Paulo Guedes tem muita preocupação com o tempo de duração desse isolamento social. Com o avanço do coronavírus, o isolamento social e o fechamento de comércio e estabelecimentos, empresários ficaram temerosos. O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, esperava o pior e se mostrava pessimista quanto às reformas. A economia brasileira deve encolher nesse segundo trimestre 10% aproximadamente, fecha o ano com uma queda de 5%. Portanto, a gente entende que a discussão da reforma tributária, nesse momento, ela se torna muito prejudicável. O presidente Jair Bolsonaro também não escondeu a preocupação com a paralisia econômica. Temos que ter responsabilidade e fazer isso tudo em cima de um planejamento. A economia não pode parar. A equipe econômica se debruçou em um programa de renda para socorrer desempregados e pessoas sem contrato formal de trabalho. Paulo Guedes exaltava a criação do auxílio emergencial. Chegamos a 60 milhões de brasileiros, quando somos 20 e poucos milhões do Bolsa Família, com esses quase 40 milhões de invisíveis que descobrimos. Inicialmente com o valor de R$ 600 e depois de R$ 300, a Caixa Econômica Federal montou uma operação de guerra para atender os brasileiros. O presidente do banco, Pedro Guimarães, fez um agradecimento efusivo e emocionado aos funcionários da instituição. E eu tenho uma dívida eterna com os funcionários da Caixa, porque nós pagamos no meio da pandemia. As discussões sobre a prorrogação do auxílio foram intermináveis dentro do governo. Enquanto isso, as contas públicas passaram o ano de 2020 em alerta. O economista Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente do Senado, deixava claro. Nós vamos ter que ter austeridade fiscal, que significa controlar o gasto público, ter corte de despesas e, eventualmente, aumentar receitas. As pressões para furar o teto de gastos opuseram os ministros Paulo Guedes e Rogério Marinho. O titular do Desenvolvimento Regional tinha uma posição. Então, todo esse volume de recursos aconteceu acima do teto que foi convencionado pelo governo e pelo Congresso Nacional quando foi aprovado no ano passado. Então, esse é um fato. Já Paulo Guedes não perdeu a chance de alfinetar o colega de governo. Os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular cerca e a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal. Em meio ao tiroteio, integrantes da equipe econômica, como Salim Matar, deixaram o governo. O Planalto começou a esquadrinhar um programa social para substituir o Bolsa Família. Mas a repercussão negativa fez Jair Bolsonaro recuar do Renda Brasil. E jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. No mesmo dia da declaração do presidente, o ministro Paulo Guedes se eximiu de qualquer culpa. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. O coronavírus provocou um tombo histórico da economia no segundo trimestre, quase 10%, e o país entrou em recessão. Apesar do PIB lá embaixo, o ministro Paulo Guedes amenizava. E agora, no que é o dado mais importante, que é a criação de empregos. Todos esses dados têm saído com um padrão semelhante. É um V. É um V mais um V da Nike. A queda foi abrupta, foi muito rápida no início. A volta é um pouco mais lenta, mas ela é segura. Já o presidente Jair Bolsonaro fez piada na porta do Palácio da Alvorada no dia da divulgação do PIB. Saiu o PIB hoje, vai
Presidente Bolsonaro, o senhor falará sobre o PIB. O que é PIB? Paulo Guedes. Enquanto isso, o índice de desemprego, que começou o ano em 11%, chegou a 14% em outubro. Em meio aos indicadores, a Selic, os juros básicos da economia, encerra o ano com a taxa mais baixa da história, 2% ao ano. Por outro lado, o dólar disparou. O dólar resiste em alta, sobe agora 0,21%. Cotação de venda do comercial passa dos R$ 5,77. Hoje o dólar já bateu de novo nos 5,79. A alta da moeda americana e o auxílio emergencial ajudaram a pressionar a inflação. Arroz, óleo de soja e outros produtos pesaram na mesa do brasileiro em 2020. O presidente Jair Bolsonaro deixou claro que o governo não iria interferir nos preços. Não existe canetaço para resolver o problema da economia. 2020 também foi um teste de fogo para o mercado financeiro. Em São Paulo, o Circuit Breaker teve de ser acionado ao menos 6 vezes. Bolsa de difícil ontem, teve 2 Circuit Breakers, ou seja, caiu 10%, a bolsa parou por 10 minutos, depois chegou a 15%, a bolsa parou por 1 hora, quer dizer, primeiro Circuit Breaker, meia hora, depois 1 hora. Para o ministro Paulo Guedes, uma frustração, não conseguir tocar as privatizações. Nós não conseguimos fazer a transição de desenhar um Estado para uma ordem política aberta. Nós não conseguimos. Justamente pelos preconceitos, pela carga ideológica. No fim do ano, um alento. A economia brasileira cresceu 7,7% no terceiro trimestre, apesar de não eliminar perdas da pandemia. Falamos de economia, mas não podia faltar o Pablo Spyer com a Retrospectouro. Olá, bem-vindo ao Retrospectouro 2020, a retrospectiva do ano econômico, no contexto certo. E que ano, hein? Quase começou a Segunda Guerra Fria da humanidade. Quem diria que a Bolsa Brasileira ia amargar 6 Circuit Breakers no mesmo mês, que o petróleo ia chegar a ter valor negativo, né? Sem conta petróleo no seu quintal e fica mais pobre, que os feriados iam todos mudar de data e no final a gente que trabalha na Bolsa acabou trabalhando no feriado e no dia que mudou. Foi um ano sem feriados para nós. Bom, um ano onde o normal foi usar máscara, que era proibido até outro dia por causa dos Black Blocs. Um ano que a Bolsa subiu da mínima 100%. Ela chegou a cair num dia quase 20%, 19,80% num pregão. Se caísse 20%, ia ter que desligar, ia fechar a Bolsa pela primeira vez na história. Mas num momento de sorte que a gente vai mostrar, o Federal Reserve, né, salvou o planeta, veio tocando as cornetas e acabou fazendo com que todas as ações do mundo subissem. E o mais incrível de tudo é que eu estava tão em cima do assunto desde o primeiro momento que eu consegui pegar tudo ao vivo. E a partir daí, em 6 meses, os bancos centrais injetaram tanto dinheiro nas economias que fizeram todas as bolsas subir. Tudo isso para tirar o mundo da crise que o coronavírus estava jogando a gente. E no final do ano, a gente já sabe tudo o que aconteceu. Touro de ouro e máximas históricas mundo afora, ou alguns países como o Brasil, muito perto da máxima histórica do touro de ouro. Vai, tourinho! Bom, vejam esse vídeo que eu tive a sorte de fazer ao vivo, virou um clássico, né, no mercado, na própria B3, pela importância do momento, né, que é o momento exato que o Banco Central Americano, o Federal Reserve, anuncia que vai fazer a recompra noturna e faz as ações de todo o planeta saltarem, inclusive aqui no Brasil. As ações subiram tanto que todas entraram em leilão de alta, né, que é tipo como se fosse um circuit breaker ao contrário. Vamos lá, diretora, roda o VT. A bolsa tá parada, eu não sei. A bolsa tá travada, ela tá travada no 19 de queda, a gente não sabe o que aconteceu. Não bateu a mínima, hoje algo, a gente não sabe se travou ou se o sistema caiu. A impressão é que alguém mexeu aqui, ó. Quem mexeu na minha tela aqui, ó. Quem que mexeu aqui? Pera aí, não sei, apareceu o Nicolás Maduro, pelo amor de Deus. Pelo amor. O Federal Reserve acabou de oferecer 500 bilhões de dólares em Ripple na recompra noturna. A bolsa botou tudo em leilão, não é que não travou, tá tudo em leilão. Tá todos os papéis em leilão, Tantulli? Tá tudo. Não estão todos os papéis em leilão. Deve entrar tudo em leilão. Não
bateu 20, ela chegou a bater 19,80. Hoje é o pior dia da Bolsa da Europa, caiu 11,5, a pior queda da história da Europa. Nos Estados Unidos é a maior queda desde 1987. A Bolsa teve que ampliar o limite de baixa do índice futuro, que foi de 10 para 15. A Bolsa aqui está parada com 19 de queda. Turma, esse é o terceiro Minuto Econômico extraordinário de hoje, num dia triste, num dia sangrento. Depois disso, o primeiro trimestre se transforma numa disputa entre o presidente americano Donald Trump com o presidente chinês Xi Jinping, que culmina na expulsão recíproca de diplomatas, né? E depois arrefece, né, com o avanço da doença e a proximidade das eleições americanas. Trump perdeu as eleições. Depois desse ápice que vocês viram, o primeiro os Estados Unidos expulsam os chineses, depois os chineses expulsam os americanos de Chengdu, o mercado envia, os investidores enviam sinais de que não estavam mais tão interessados para os tweets do Trump contra a China. E o foco de todos nós passa a ser a injeção de dinheiro por parte dos países, dos governos, dos bancos centrais, nas economias para salvar os empregos, as empresas. Mas o presidente Donald Trump avançou batendo em público nos chineses, eles chegam a um acordo e assinam o tratado na segunda metade de janeiro. As bolsas do mundo inteiro vinham embaladas numa sequência eletrizante de recordes. Era recorde histórico, máxima atrás de máxima, touro de ouro atrás de touro de ouro. E no dia 15 de janeiro, 18 meses depois de uma guerra comercial acirrada, os Estados Unidos assinam a fase 1 do acordo comercial. E o racional naquele momento era: os Estados Unidos se saiu bem, né? Vai vender mais e mais caro. O principal índice da Bolsa Brasileira batia touro de ouro atrás de touro de ouro. Era uma sexta-feira de alegria, dinheiro no bolso, farra, festa, todo mundo comemorando, o mundo inteiro. Vamos dançar o fim de semana inteiro. E nesse final de semana era o Ano Novo Chinês, 24, 25, 26 e 27 de janeiro. Feriado na China, Ano Novo Chinês. Gente, esse feriado é muito importante por lá. Depois de trabalhar 25 horas por dia, 8 dias por semana, esse é o único feriado que os chineses têm, tá? São 4 dias e é muito importante. Mas ao contrário da festa que estava no mundo e a alegria que a gente estava vendo aqui nos Estados Unidos e mundo afora, a China estava num clima azedo e diz que infelizmente ali não tinha nada para comemorar. Mandou cancelar as festas de fim de ano, avisou que ali tinha um vírus super potente à solta e proibiu o país de comemorar. Cancelou todas as linhas de ônibus de longa distância, ninguém podia visitar os parentes, a família no Ano Novo Chinês. Na segunda-feira seguinte, que ainda era feriado chinês, ainda era Ano Novo Chinês, tá? Era o último dia do feriado, dia 27 de janeiro, estava todo mundo ainda dentro do seu apartamentinho lá na China. Aquilo era um sinal claro que o assunto era muito sério. Quando eu cheguei para trabalhar na corretora, na Mirai, eu coloquei a mascarazinha no touro, tá? Eu preparei uma mascarazinha na minha casa no domingo, tá? E no dia 27 de janeiro, às 7h30 da manhã, a máscara que eu coloquei no touro avisava todos os meus seguidores e os que assistem o Minuto Touro de Ouro aqui na Jovem Pan: o touro tá doente. Hoje a gente vive um ano de luto. Já são mais de 77 milhões de pessoas contaminadas e mais de 1,7 milhão de pessoas que morreram no mundo. Daí chegou março e os confinamentos e os isolamentos e os circuit breakers, as bolsas desmoronando o mundo afora, tudo desandou. Fecharam tudo e a gente está vivendo essa novela até hoje. O Ibovespa despencou 30% só em março. É a maior queda mensal em 22 anos. Em 4 semanas, né, que pega 2 meses, o índice saiu de 113 mil para 61 mil pontos. 45% de queda. Mas em julho, né, a gente vai ver tudo isso, a Bolsa retomou, né, voltou aos 100 mil pontos, o investidor saiu fortalecido. E diferente do que muitos achavam, o investidor pessoa física brasileiro não parou de entrar na Bolsa com a queda não. Pelo contrário, já um pouco mais educado, migrou e acelerou a entrada, né, na Bolsa, na renda variável, no meio da crise. Entrou quando a Bolsa estava em baixa. E quem pegou e quem entrou na crise e pegou toda essa alta, tá com
quase 100% de rentabilidade. Ah, vai, Torinho! Bom, e agora o estrangeiro no fim do ano tá entrando e pagando mais caro, pelo menos de nosso ponto de vista, em reais. Hey, gringo! Want some bolsa? Show me the money! Vale lembrar que em dólar a bolsa ainda tá caindo 20% no ano, né? Então, na visão do estrangeiro, ele tem espaço para subir, tá? Só em novembro foi uma alta de 16%, foi a maior alta mensal do Ibovespa desde 2016. E em dezembro, a bolsa voltou para cima dos 119 mil pontos, zerou as perdas do ano, a bolsa tá positiva em 2020, chegou perto dos recordes históricos do Touro de Ouro, vai, Tourinho! E essa chuva de dólares com a Selic em baixa e uma nova abordagem de educação financeira que eu e a Jovem Pan fazemos parte, trouxeram mais e mais investidores para a bolsa. Os destaques entre as ações que mais subiram são Vale, a que mais subiu no ano, né? Vocês estão vendo aí na imagem, a B3, a própria B3 faz parte, né? A B3 é listada na B3 e ela faz parte do principal índice da B3, que é o Ibovespa, e Magazine Luiza, que está sendo chamada de Amazon brasileira. Quem não parou de bater recordes também foram os índices americanos, né? A Nasdaq, o S&P, o Dow Jones, né? Que pela primeira vez o Dow Jones bateu a marca histórica. O Dow Jones tem 124 anos de história, é o índice mais antigo lá. Bateu 30 mil pontos, 30 mil dólares cada contrato. É que 2020. Em 2020, a bolsa aqui ganhou quase 1,5 milhão de investidores, pessoas físicas. E o destaque fica para as mulheres. Esse ano, mais de 800 mil tourinhas. O ano passado, eram menos de 400 mil mulheres na bolsa, mais que dobrou. Já são mais de 800 mil mulheres na bolsa. E o destaque fica para os bezerrinhos de ouro também. Já são 10 mil bezerros de ouro, 10 mil menores de idade com ação na bolsa. E também fica o destaque para o tourinho, porque torcer pro Tourinho, vai, Tourinho, virou sinônimo de torcer pelo Brasil. Quem também merece destaque é o Minuto Touro de Ouro aqui da Jovem Pan. Foi o ano dele, já são mais de 700 mil seguidores em todas as redes, em todas as mídias sociais. E acho que o ano que vem, se tudo der certo, nós vamos para 1 milhão de seguidores. Feliz Ano Novo e vai, Tourinho! Vai, Tourinho! O ano de 2020 foi muito especial para o Grupo Jovem Pan. Foram diversas novidades na programação, do jornalismo, no entretenimento e no esporte. Além da criação da Panflix, que reúne todo o conteúdo multiplataforma da Jovem Pan para você acessar na hora que quiser. Em 2020, a Jovem Pan esteve mais presente do que nunca na vida de milhões de ouvintes, telespectadores e internautas. O ano foi marcado pela ampliação da nossa estrutura de produção, com o início da operação dos novos estúdios de televisão. De nos ouvir, você nos assiste na transmissão digital por imagens da internet. A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Lançamos novos programas que já são campeões da preferência do público. Aliás, um cardápio variado e recheado de novidades. De tudo um pouco, a mistura perfeita entre notícias, entretenimento, cultura e humor. Eu queria poder emanar luz pras pessoas, tá ligado? Tá tão difícil esse momento e tal. Tô na Pan, pra quem quer ficar por dentro do dia a dia dos famosos. A gente vai falar com ele que tem o Instagram, assim, o Stories mais visto do mundo. No Conselho de CEO, líderes empresariais narram as trajetórias de sucesso e apontam a direção certa para seguir. Como é que é o Abílio? O Abílio é um otimista. Eu acho muito melhor ser otimista do que pessimista. A Jovem Pan abriu espaço também para as mulheres positivas. Aqui elas dão o tom da conversa e inspiram com histórias e ações transformadoras. Quanto mais eu conheci os problemas que eles tinham, mais vontade eu tinha de ajudar. No Direto ao Ponto, os convidados ficam frente a frente com uma bancada de entrevistadores que não tem papas na língua. O senhor acha que, diante disso, há esperança de evitar a perda do mandato? Mas não pense que as novidades desse ano param por aí.
Em 2020, apresentamos ao mundo o Panflix, nossa plataforma de conteúdo on demand, para você assistir aos programas da Jovem Pan onde, quando e como quiser. A gente tem sempre ouvintes e espectadores novos. Muito obrigado. Ficamos mais perto da nossa audiência no momento em que a informação se tornou mais importante do que nunca. Lançamos o aplicativo App News Jovem Pan com informação atualizada em tempo real, para você ficar bem informado o tempo todo. Durante a pandemia, a Jovem Pan liberou o sinal de transmissão de rádio para que qualquer emissora do país se transmitisse a programação jornalística. Seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Aqui você acompanha uma cobertura completa da pandemia, porque a Jovem Pan não para. Reforçamos nosso compromisso com a prestação de serviços e com o Brasil, ampliando as horas de conteúdo ao vivo no rádio e na internet, porque entendemos que esse é o nosso papel. E esse trabalho contínuo e desafiador foi recompensado pelo público. Em 2020, a Jovem Pan News foi premiada como melhor produtora de conteúdo de notícias do Brasil no prêmio IBEST. Mesmo diante das adversidades desse ano, estivemos juntos e trabalhamos em prol de nossos ouvintes, telespectadores e internautas, que nos prestigiam e confiam em nosso trabalho, nos colocando como líderes de audiência no rádio e na internet. E assim continuaremos em 2021, juntos. E assim nós encerramos 2020, um ano difícil e desafiador. Para 2021, esperamos que tudo melhore, com respostas, soluções, empatia e compaixão. Desejamos um ótimo 2021 para você e se cuide. Se cuide! Nunca a Lava Jato foi tão atacada como no ano de 2020. Mesmo assim, a Polícia Federal promoveu inúmeras operações pelo país. O crime organizado não deu trégua e, mais uma vez, faltou articulação entre estados e governo federal. 2 cidades à mercê de bandidos. Primeiro foi em Criciúma, Santa Catarina, e depois, no dia seguinte, em Cametá, no Pará. Quadrilhas aterrorizaram as 2 cidades com ações cinematográficas e tentativa de assalto a bancos. Assalto no banco aqui, olha. Muito tiro. Estão assaltando o banco do Banco Pará aqui em Cametá. O ataque deixou o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, atônito. A cidade ficou completamente sitiada. Da meia-noite até as 2 horas da manhã, nós vivemos uma noite de terror aqui na cidade de Criciúma. A polícia passou o ano asfixiando os recursos financeiros das organizações criminosas no Brasil. A Operação Rei do Crime indicou que o PCC pode ter movimentado 30 bilhões de reais. No total, são cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão. Um habeas corpus do ministro do STF, Marco Aurélio Mello, beneficiou o traficante André do Rap, provocando uma das maiores polêmicas jurídicas de 2020. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, fez fortes críticas ao presidente da Corte, Luiz Fux, por ter determinado o retorno imediato à prisão de André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, um dos principais chefes do PCC. O chefe do PCC foi solto por uma brecha instituída no pacote anticrime para que as prisões provisórias fossem revisadas a cada 90 dias. O ministro Luiz Fux, que tinha acabado de assumir a presidência do Supremo, suspendeu a liminar e mandou o caso a plenário. Todas as ações penais e todos os inquéritos passarão pela responsabilidade do plenário. O STF voltou a determinar a prisão de André do Rap, que está foragido. O ano no Supremo foi de troca. O decano Celso de Mello deixou a corte e o presidente Jair Bolsonaro apostou em um nome para agradar o Centrão.
O desembargador Cássio Nunes Marques passou pela sabatina do Senado, apesar de inconsistências no currículo. O princípio da presunção de inocência, ela perpassa por todas as crises atuais. A criminalização da advocacia, a criminalização da política. E isso é muito caro à sociedade brasileira. Na estreia no STF, o novo ministro votou contra a Lava Jato no julgamento do habeas corpus de um promotor acusado de receber propina. A Operação Lava Jato sofreu com ataques de todos os lados em 2020, a começar pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, o lavajatismo já revela que alguma coisa não vai bem nessa figura. E esse conceito lavajatismo, ele há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção. Em setembro, Deltan Dallagnol aproveitou um problema pessoal com a filha dele para deixar a coordenação da Lava Jato em Curitiba. No que depender desse time, o trabalho vai seguir em frente de modo firme. Agora, o que nos preocupa não é esse time, não é o que está para dentro da força-tarefa em Curitiba, mas é o que acontece fora. Os escândalos continuaram rondando a família do presidente da República. Fabrício Queiroz foi preso em junho em um imóvel de Frederico Wassef, em Atibaia, interior de São Paulo. O advogado, que depois deixou a defesa de Flávio Bolsonaro, negou que estivesse escondendo o ex-assessor. Investigações apontam que o ex-PM fez 27 depósitos para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, em um total de R$89 mil. O presidente amenizou. Eu não botei na minha conta porque é questão de... Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para minha esposa. Lamento o constrangimento, né, que ela está passando, a sua família tocante a isso, mas ninguém recebe ou dá dinheiro sujo por cheque nominal, meu Deus do céu. O Ministério Público aponta que o esquema das rachadinhas no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro movimentou R$6 milhões. O empresário Paulo Marinho, ex-aliado do Planalto, declarou que o presidente da República foi alertado sobre as supostas irregularidades envolvendo o filho. E achei que por conta desse episódio fosse talvez o momento de eu revelar na condição de testemunha os fatos que eu presenciei naquela ocasião. Em outubro, o então vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, foi flagrado com dinheiro na cueca em uma operação contra desvio de recursos do coronavírus. Foram encontrados R$30 mil em dinheiro vivo no local e boa parte do montante estava dentro da cueca do parlamentar. O caso mostrou mais uma vez que a política no Brasil não se livrou da corrupção. Os gastos suspeitos com o coronavírus colocaram governadores na berlinda e o caso mais emblemático de 2020 é o de Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Afastado do cargo, o processo de impeachment contra ele está em andamento. E ao final, eu tenho certeza que vai se chegar à conclusão de que eu não tenho absolutamente nenhuma responsabilidade sobre ilicitudes que foram praticadas pelo ex-secretário de Saúde, Edmar. E no Rio de Janeiro, mais um político preso. Acaba de chegar uma informação aqui à redação da Jovem Pan. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso agora há pouco. Acusado de envolvimento em um esquema de propina no município do Rio de Janeiro. A pandemia interferiu no calendário eleitoral e as corridas pelas prefeituras e câmaras municipais foram adiadas. Nas urnas, os partidos de centro avançaram e os candidatos indicados por Jair Bolsonaro não tiveram bom desempenho. Apesar do coronavírus, os brasileiros foram às urnas em 2020. Ao todo, 117 municípios tiveram candidaturas únicas para prefeito. Em meio ao desinteresse e ao recorde de abstenção, as campanhas ganharam força na reta final. Em São Paulo, a falácia bravada O presidente Jair Bolsonaro aproveitou uma das tradicionais lives da quinta-feira para declarar apoio a 13 candidatos. No entanto, 9 não garantiram vaga no segundo turno. Estamos aqui com o CR10 aqui, ó. Celso Russomano, em São Paulo. Eu conheço há muito tempo, foi deputado federal comigo. E eu sou capitão do Exército, né? E ele aqui é tenente da R2 da Aeronáutica. Então, um capitão no Brasil, né? E um tenente aí na Prefeitura de São Paulo. Então, BH, pessoal,
pro Cruzeiro não cair, o Atlético ser campeão, Bruno Henrique, tá ok? O único município que teve outro calendário de votações foi o Macapá, que sofreu com um apagão de 22 dias. Efeitos do apagão podem durar até um mês em Macapá e a eleição está ameaçada. No 10º dia de blackout no Amapá, a capital Macapá teve mais uma noite de manifestação. Após 22 dias, chega ao fim o apagão no Amapá. Segundo distribuidora de energia e o governo federal, o rodízio terminou e o fornecimento de energia foi retomado em todos os municípios. O TSE decidiu por adiar a eleição no Macapá para dezembro. Decorrente do fornecimento irregular de energia elétrica, de um aumento significativo na criminalidade e de início de inquietação social com risco de convulsão social e com facções criminosas convocando manifestações e quebra-quebras para o dia das eleições. No primeiro turno, uma falha em um supercomputador do TSE causou lentidão na hora de contabilizar os votos. Ao contrário dos outros anos, a demanda foi centralizada em Brasília, de acordo com o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso. O sistema teve uma lentidão no processamento. Isso não tem nada a ver com confiabilidade. Tem a ver com falhas técnicas que podem acontecer a qualquer tempo, em qualquer lugar, desde um carro quebrar até um computador deixar eventualmente de funcionar. O sistema é complexo, não deveria ter acontecido, eu lamento que tenha acontecido, mas também não teve nenhuma consequência grave. Um destaque negativo da corrida eleitoral foi o aumento de casos de violência contra candidatos. Ao todo, foram registrados mais de 82 assassinatos entre postulantes e militantes partidários. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o postulante a vereador Ricardo de Moura, do PL, foi baleado ao vivo durante uma transmissão pela internet. Da hora de fazer a diferença aqui. Em São Vicente, no litoral paulista, a candidata a prefeita Solange Freitas foi vítima de uma emboscada. Criminosos atiraram no carro em que ela estava. Felizmente, o veículo era blindado. O segundo turno foi disputado apenas 2 semanas depois do primeiro, em 57 cidades. São Paulo teve um embate entre Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. O tucano venceu. Boa noite, São Paulo. As urnas falaram. E eu saberei ouvir o recado das urnas no dia de hoje. São Paulo, você pode contar comigo. No Rio, Eduardo Paes, do DEM, impediu a reeleição de Marcelo Crivella, do Republicanos. A primeira mensagem que eu queria passar aqui é de agradecimento. Agradecimento a todos os cariocas, que foram às urnas hoje, que confiaram nas nossas propostas. Em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, derrotou Manuela Dávila, do PCdoB. Esta cidade me fez vereador 3 vezes, presidente da Câmara, vice-prefeito, deputado, hoje prefeito eleito. Em Recife, a disputa entre os primos, João Campos, do PSB, ganhou de Marília Reis, do PT. Apesar do avanço da frente progressista, o presidente Jair Bolsonaro considerou o resultado uma derrota histórica da esquerda. Ele não perdeu a chance de criticar os candidatos favoráveis ao isolamento social. O prefeito já foi reeleito, estava no lockdown, alguém está contra? Você tinha que ter visto. Será que você não consegue entender que o que ele fez ao longo de março para cá, basicamente, começou a pandemia, e ele foi reeleito, o que está na cabeça dele? Eu fiz certo, vou continuar o lockdown. Apesar da discussão sobre o aumento de candidaturas femininas, apenas uma mulher vai comandar uma capital nos próximos 4 anos. Cíntia Ribeiro, em Palmas, Tocantins. O ano termina com a movimentação de possíveis nomes cotados para enfrentar Jair Bolsonaro nas urnas em 2022. João Dória, Luciano Huck, Sérgio Moro e Ciro Gomes.
A política mundial fervilhou com eleições, protestos e o enfrentamento ao coronavírus. No continente americano, as lideranças de países como Bolívia, Peru e Estados Unidos sofreram derrotas. 2020 pode ser considerado um período de transição. Se o mundo viveu uma onda de lideranças conservadoras nos últimos anos, os ventos indicam uma mudança de rota. Na Bolívia, o presidente Luiz Arce tomou posse na presidência. Já o Chile aderiu a uma nova constituição, acabando com os resquícios da ditadura militar de Augusto Pinochet. No Peru, Martín Vizcarra acabou deposto e quem assumiu foi Manuel Merino. Mas em 5 dias, o país viveu uma onda de protestos contra ele e Francisco Sagasti foi escolhido pelo Congresso. Hacia um futuro melhor para todos os peruanos e peruanas. Apenas na Venezuela nada mudou. O presidente Nicolás Maduro retomou o controle do parlamento em um pleito com abstenção de 69%. Subindo um pouco no mapa, em 2020 os olhos estavam voltados para a maior democracia do mundo. For America, nothing is impossible. Over the next 4 years, we will prove worthy of this magnificent legacy. Donald Trump não conseguiu se reeleger. O democrata Joe Biden venceu as eleições ao lado da vice Kamala Harris, a primeira mulher e filha de imigrantes a assumir o cargo. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory. And the road ahead will not be easy, but America is ready. And so are Joe and I. O mundo comemorou a vitória, enquanto uma minoria não reconheceu inicialmente a derrota do republicano. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro estava nesse grupo. O vice Hamilton Mourão pedia calma. É óbvio que o presidente, na hora certa, vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito. Mas depois de 38 dias, Jair Bolsonaro felicitou Joe Biden pela vitória após a confirmação do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos. A nova liderança americana tocou corações, principalmente após o episódio da morte de George Floyd, que comoveu e revoltou o mundo. Black Lives Matter, vidas negras importam. A morte do homem negro por um policial em maio gerou protestos no planeta. Nas redes sociais, figuras públicas aderiram à campanha mundial Blackout Tuesday para mostrar solidariedade às vítimas de racismo. We need justice for George Floyd. No Brasil, João Alberto Freitas, homem negro, foi assassinado por 2 seguranças brancos no Carrefour, em Porto Alegre. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou 6 pessoas por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, no caso João Alberto Silveira Freitas, cidadão negro, morto após ser espancado por 2 seguranças no dia 19 de novembro, no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, capital do estado. O caso fez recordar o episódio de George Floyd e teve uma grande repercussão mundial, inclusive com o apoio do movimento Black Lives Matter. O Brasil entrou em luto e manifestantes de diversos estados foram nas unidades do Carrefour protestar. Outro caso triste que estarreceu o Brasil, a morte do menino Miguel, de 5 anos, em Recife. A patroa da mãe do menino deixou ele entrar sozinho no elevador. A criança caiu de uma altura de 35 metros depois de acessar uma área técnica onde ficam aparelhos de ar-condicionado no prédio de luxo. A primeira-dama de Tamandaré, Sari Corte Real, vira ré e vai responder por abandono de incapaz pela morte do menino de 5 anos no início de junho. Pelo mundo, conflitos e ataques não faltaram. A morte do general iraniano Qassem Soleimani, considerado uma das figuras mais importantes do país, gerou uma onda de protestos. O governo persa jurou vingança e promoveu ataques a bases americanas da região. A tensão cresceu após o Irã derrubar, por engano, um avião ucraniano, matando 176 pessoas. Um erro no ajuste de um radar militar causado por uma falha humana foi o elemento-chave para o acidente com um Boeing ucraniano abatido em 8 de janeiro no Teherã, capital do Irã. Também não faltaram tensões em Belarus, Hong Kong, Etiópia e, claro, no Oriente Médio.
pelo menos um acordo histórico entre Armênia e Azerbaijão deixa a esperança para um ano com mais paz. O ano de 2020 foi marcado por histórias devastadoras de violência contra as mulheres. Com as pessoas mais confinadas por causa da pandemia, os registros aumentaram e a sociedade não se calou diante dos crimes, protestando nas redes sociais. Em agosto, no estado do Espírito Santo, uma menina de 10 anos engravidou depois de abusos que sofria do próprio tio. O procedimento de aborto realizado em uma menina de 10 anos, violentada por um tio, gerou protestos contra e a favor na porta de um hospital no Recife. Como se não bastasse a violência, o caso foi alvo de protestos de grupos evangélicos contrários ao aborto. Um grupo anti-aborto protestou neste domingo em frente a uma clínica médica em Recife contra a interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio. Com autorização da Justiça, a menina passou pelo procedimento em Recife e não faltaram polêmicas. O assunto foi amplamente discutido pela Jovem Pan. Essa menina já teve a vida devastada e ainda está acontecendo tudo isso para marcar ainda mais essa coisa horrorosa que a gente tem que enfrentar como sociedade. Em vez de enfrentar junto, a gente está dividido. Não exatamente em favor da vítima. Você tem tanto ela quanto a família dela querendo esse aborto, querendo buscar o aborto. Nesse caso, elas estão completamente dentro do direito que tem que ser assegurado a todo cidadão brasileiro, conforme a nossa lei. Enxerguem a gravidade da situação. Há uma vida em jogo. E não é a vida apenas do bebê, é a vida da criança. Um pouco mais de compaixão, um pouco mais de empatia na sociedade vai fazer muito bem ao brasileiro. A ministra da Família e dos Direitos Humanos foi acusada de tentar impedir o aborto e o gabinete dela teria inclusive vazado dados sobre a vítima. No começo do ano, Damares Alves tinha anunciado um programa para prevenir a gravidez na adolescência. Um ano de conversa, isso não nasceu no insight, numa loucura de uma ministra fundamentalista, radical, moralista. Não. Um ano conversando. Mais polêmica em 2020. Quem disse que o mundo do futebol é só alegria? Em outubro, Robinho foi condenado por participar de um estupro coletivo. O jogador foi alvo de ataques e repúdio nas redes. A imprensa teve acesso à sentença judicial e ligações telefônicas indicaram o crime. O caso veio à tona quando o Santos Futebol Clube anunciou a contratação de Robinho. O Santos corrigiu o erro grave que cometeu repatriando um jogador com condenação por estupro na Itália. Com a repercussão negativa, o contrato do jogador foi suspenso. Em dezembro, a Justiça da Itália o condenou em segunda instância a 9 anos de prisão. Fora de campo, as notícias não são boas para o atacante Robinho, como traz a informação o repórter Giovanni Chacon. A Corte de Apelação de Milão, na Itália, confirmou nesta quinta-feira a condenação de Robinho. Antes, no início de novembro, o termo estupro culposo movimentou as redes sociais. A expressão surgiu com o caso Mariana Ferrer, promotora de eventos, que foi drogada e estuprada em uma festa na cidade de Florianópolis em 2018. O réu, André de Camargo Aranha, foi absolvido e durante a audiência, a agressividade do advogado de defesa e a tese do estupro sem dolo geraram revolta nas redes. Cadê o vestido que você disse que tem? Todos vocês sabem do que está acontecendo, todos vocês. Não é a explicação. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. A absolvição foi questionada por ativistas que usaram a hashtag Justiça por Mari Ferrer. Figuras públicas também se manifestaram. Na reta final do ano, um outro caso veio à tona. O senador Irajá Silvestre teria estuprado uma modelo, depois de os dois deixarem uma casa noturna em São Paulo. A vítima disse que quando percebeu o ato sexual forçado, não reagiu porque temia pela própria segurança. Na sequência, ela conseguiu sair da cama, se trancou no banheiro e telefonou para amigos que chamaram a polícia. Durante a pandemia, o Brasil registrou cerca de 2.000 denúncias de violência contra a mulher, 33 de abuso sexual cometido por religiosos.
O pai de santo Heraldo Lopes Guimarães, o líder espiritual Jair Tércio e o guru da meditação Tadashi Kadomoto foram alguns dos acusados. Segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, ou seja, são registrados 180 casos por dia. O mundo sofreu uma série de impactos ambientais e o Brasil esteve no centro das atenções. No país foram batidos diversos recordes de incêndios florestais. A maior floresta tropical do planeta clama por um olhar especial. O risco é iminente de uma transformação sem volta se ações de proteção contra queimadas e desmatamento não forem colocadas em prática com urgência. Com 2.825 pontos de incêndio, o Pantanal tem o pior outubro da história. A Amazônia e Pantanal arderam em fogo ao longo de 2020. Na reunião ministerial de 22 de maio, uma declaração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou os brasileiros estarrecidos. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. O ministro usou os microfones da Jovem Pan para tentar justificar a declaração. A minha fala foi distorcida, evidentemente. As pessoas de boa fé sabem o que eu estava querendo dizer, as de má fé vão sempre deturpar, mas o fato é que a nossa mensagem foi clara. Há necessidade de ter muita serenidade, fazer uma revisão sem precarizar as garantias ambientais, mas isso também, eu falei na reunião, para todos os ministérios. O Brasil é um país difícil, burocrático, com uma série de regras. Nos meses seguintes, o Brasil passou por uma forte onda de queimadas. Fauna e flora foram atingidos como poucas vezes se viu. Em discurso na ONU, o presidente Jair Bolsonaro culpou indígenas e caboclos pela situação. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Em meio ao jogo de empurra, o INPE confirmou que a tragédia no Pantanal era a pior em décadas. Só em junho foram mais de 1.600 focos. O Congresso instalou uma comissão para investigar as causas das queimadas e, em depoimento, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, polemizou. Eu falo uma coisa que às vezes as pessoas criticam, mas o boi, ele ajuda, ele é o bombeiro do Pantanal, porque é ele que come aquela massa do capim, seja ele o capim nativo ou o capim plantado, foi feita a troca, é ele que come essa massa para não deixar que, como esse ano nós tivemos. A onça pintada, resgatada durante os incêndios no Pantanal com as patas queimadas, virou símbolo da luta das espécies. O animal passou mais de um mês na reabilitação, chegou a ser devolvido à natureza, mas por causa das sequelas teve que voltar para o instituto, onde irá viver para o resto da vida. Nos Estados Unidos, durante a campanha presidencial, Donald Trump anunciou a saída dos americanos do Acordo de Paris. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. O tratado prevê o fortalecimento da resposta global à ameaça das mudanças climáticas. Já o presidente eleito, Joe Biden, prometeu reativar o Acordo de Paris e recursos para a Amazônia. I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion, stop tearing down the forest. Quem não gostou da fala do democrata foi Jair Bolsonaro, que citou a pólvora como uma forma de resolver os problemas, além da diplomacia. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Até o Papa Francisco entrou no debate e alfinetou o presidente brasileiro. Penso também na peligrosa situação na Amazônia e suas populações indígenas. Isso nos recuerda
que a crise ambiental está indissolublemente ligada a uma crise social. Ao longo de 2020, o ministro Ricardo Salles sofreu uma série de ações na Justiça que questionavam a permanência dele no cargo. O titular do Meio Ambiente também revogou um decreto de proteção de restingas e manguezais. Desde 2014 e 2015, que grupos de trabalho montados no âmbito do Ministério já haviam decidido por recomendar a revogação dessas resoluções. Limitado pelo próprio governo para adotar ações contra as queimadas, o protagonismo ficou com o vice-presidente da República. Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, levou uma comitiva internacional para conhecer a floresta. Sobre as declarações de Joe Biden, Hamilton Mourão amenizava possíveis interferências internacionais. Se Joe Biden for eleito presidente, a partir da segunda quinzena de janeiro, o 18º Corpo Aeroterrestre americano vai baixar aqui, vai entrar a Amazônia dentro e vai mudar tudo que está acontecendo lá. Não é assim que vai ocorrer. Já em tom de ameaça, Jair Bolsonaro cogitou divulgar os países europeus que estariam comprando madeira ilegal do Brasil. Então estaremos revelando nos próximos dias países que tem importado madeira extraída de forma ilegal da Amazônia. Mas depois recuou. A gente não vai acusar nenhum país aqui de cometer nenhum crime ou ser conivente de um crime, mas empresas que poderiam estar nos ajudando a combater esse ilícito, que interessa para nós. O INPE registrou recorde de desmatamento na Amazônia. Mais de 11 mil quilômetros quadrados de florestas foram destruídos entre agosto do ano passado e julho desse ano. A polêmica está longe do fim. A questão ambiental vai continuar nas manchetes em 2021. Natureza descontrolada, acidentes e tragédias. Mais uma vez, o alerta para que a população cuide melhor do planeta. O mundo ardeu em chamas. Na Austrália, um enorme incêndio florestal matou 29 pessoas. As proporções foram tão grandes que parte da fumaça chegou ao sul do Brasil. But right now, the focus, as I said at the outset, is to fight these fires and to get people to safety. No Caribe, fortes terremotos. Um tremor de magnitude 7,7 levou o Centro Internacional de Informações de Tsunami a emitir um alerta para 6 países. No Brasil, a chuva voltou a castigar, deixando um rastro de destruição e mortes. O temporal não parou de cair desde a tarde de ontem em Santos, Guarujá e São Vicente, no litoral. No Morro do Macaco, no Guarujá, um bombeiro morreu enquanto trabalhava no resgate de soterrados. Nós estamos acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, onde nós estamos neste momento. Os bombeiros estão trabalhando no resgate de 3 pessoas que ainda estão soterradas. Em Belo Horizonte foram 932 milímetros de chuva em janeiro, quase o triplo da média esperada para o período. 101 cidades do estado permanecem em situação de emergência. Na capital paulista, mais uma vez, quedas de árvores. Uma árvore de grande porte caiu na Avenida Paulista, no sentido do Paraíso. Um grande susto para quem passava na região do MASP na tarde desta quinta-feira. Uma árvore caiu sobre um carro na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Um homem e 2 crianças foram socorridos, mas a motorista não resistiu. Um ciclone bomba provocou estragos em regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, deixando ao menos 12 mortos. Reflexo do ciclone provocou ventos fortes em São Paulo. Já o calor fora de época ajudou na formação de uma nuvem de gafanhotos a partir da Argentina e o setor agrícola no Brasil entrou em alerta. Autoridades preparam operação de guerra contra a nuvem de gafanhotos no sul do país. Em Beirute, no Líbano, a maior tragédia de 2020. Centenas de mortes e mais de 5 mil feridos na explosão de um depósito de nitrato de amônia. Incêndio com uma certa duração e uma intensidade, uma alta temperatura que acabou provocando a detonação, a explosão do nitrato de amônio lá armazenado, com as consequências que a gente viu. O ex-presidente Michel Temer liderou uma missão brasileira de ajuda ao país. Eu sou descendente de libanês, de modo que eu tenho
Eu tenho meu coração no Brasil, mas também tenho meu pensamento muitas vezes voltado para o Líbano, né? Ao longo de 2020, a Europa e o Oriente Médio não saíram das manchetes por causa de ataques e atentados. O Consulado-Geral do Brasil em Paris confirma que brasileira de 44 anos estava entre as 3 vítimas do atentado à Basílica de Nice nesta quinta-feira. Um ataque à faca deixa 2 mortos e 5 feridos em Quebec, no Canadá. Jovem agressor foi preso e o motivo ainda está sendo investigado. A força da natureza continuou não dando trégua. O furacão que começa a chegar realmente na costa, né, americana, chuvas fortes nesse momento, as imagens que nós temos das agências internacionais, o furacão Laura passou para a categoria 4. Furacão Iota causa destruição na ilha colombiana de Providência e chega a Nicarágua com ventos de 260 km por hora. Segundo o presidente colombiano Iván Duque, 98% da infraestrutura da ilha caribenha foram danificados pela passagem do fenômeno de categoria 5. Um terremoto de grande impacto de magnitude 7 causou dezenas de mortes. E sobe para 51 o número de mortos no terremoto, que teve magnitude 7 no Mar Egeu. E o fenômeno foi tão forte que foi sentido até em Istambul e também em Atenas. Então, uma situação bastante delicada. Além da força da natureza, as tragédias humanas. Em Itaguaí, no interior de São Paulo, um dos maiores acidentes rodoviários da história do Brasil provocou a morte de 42 pessoas. A batida aconteceu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Itaguaí e Taquarituba, na região de Avaré. Já em Minas Gerais, um ônibus caiu de um viaduto, matando 19 pessoas. Mais um acidente com ônibus clandestino deixa mortos em Minas Gerais. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as causas do acidente que deixou ao menos 17 mortos em João Monlevade, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Em meio a tantas mortes, um caso marcante. Uma menina de 3 anos foi resgatada com vida dos escombros de um prédio na Turquia 4 dias após um violento terremoto. Todo ano é marcado por perdas irreparáveis, mas 2020 nos deixa com a sensação de que a morte esteve mais perto de todos. Na música, nas artes, no esporte, no jornalismo e em outras áreas, o adeus a figuras marcantes. A precisão de Kobe Bryant. Playing hard and try to put on the show as much as I possibly could, and it felt good to be able to do that one last time. A reverência de Tom Veiga ou simplesmente o Louro José. Será que eu encano o papagaio de novo? Mas eu acho que você vai... Você vai encanar o corpo? O carisma do jornalista Rodrigo Rodrigues. Está aqui, senhoras e senhores, para bater um papo com a gente hoje aqui no Pânico, Rodrigo Rodrigues. Alô, Emílio. Alô, rapaziada. Prazer quase sexual visitá-los novamente. Sempre é muito bom. A despedida de um gênio do esporte, Dom Diego Armando Maradona. Na música, Eddie Van Halen. Vanusa, aqui no Brasil. Beijo no coração de todo mundo. Até sábado. O ano de 2020 levou vidas que fizeram história e emocionaram fãs e multidões. A viúva disse que aquilo não era vida para Sean Connery. Aos 42 anos, Chadwick Boseman, ator conhecido por protagonizar o herói da Marvel Pantera Negra, ou simplesmente Kino, deixa órfãs gerações. A violência fez vítimas como Cadu Barcelos. Sou cineasta, produtor cultural, tenho 30 anos. Moro no Complexo da Maré. Assim como o coronavírus, que levou embora o jornalista José Paulo de Andrade. Com um profundo pesar para quem gosta do rádio, para quem gosta da história das comunicações aqui no Brasil, morreu por volta das 6 horas da manhã de hoje, aos 78 anos, o radialista, jornalista, formado em Direito também, José Paulo de Andrade. Outras figuras também ficam na memória. Arnaldo completou 71 anos no último dia 24 de agosto. Morre aos o ator José Mojica, famoso por dar vida ao personagem Zé do Caixão. Marta Rocha, primeira Miss Brasil eleita no país, morre aos 83 anos por insuficiência respiratória. Paulo Rossi, carrasco do Brasil na Copa de 82.
também nos deixaram no Brasil e no mundo. Os atores Nissete Bruno, Flávio Miliaccio, Eduardo Galvão, Cécio Thierry, Chica Xavier, Leonardo Vilar, Daisy Lúcide, Gerson Amadeu, Jonas Melo, Aurora Duarte, Olivia de Havilland, Naya Rivera, Jerry Stiller, John Fraser, Kirk Douglas, o mestre da literatura de espionagem, o escritor inglês John Le Carré, os músicos e compositores Moraes Moreira, Aldir Blanc, Sérgio Ricardo, Renato Barros, Ennio Morricone, Little Richard e Kenny Rogers, o sambista Ubirani e Paulinho, do Roupa Nova, o dono do Banco Safra e homem mais rico do Brasil, Joseph Safra, e o empresário Walter Torre Jr., os jornalistas Orlando Duarte, Gilberto Dimenstein e Sérgio Noronha, o desenhista Daniel Azulay. Entre as personalidades da política, morreu o ex-presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez. Não teríamos como listar tantos anônimos, personalidades e famosos, mas 2020, sem dúvida, foi um ano de muitas perdas. Pessoas que partiram vítimas do coronavírus, famílias que não puderam se despedir, trabalhadores da linha de frente que deram a vida para salvar pacientes. Que 2021 seja um ano de esperança e união. O ano de 2020 foi muito especial para o Grupo Jovem Pan. Foram diversas novidades na programação, do jornalismo, no entretenimento e no esporte. Além da criação da Panflix, que reúne todo o conteúdo multiplataforma da Jovem Pan para você acessar na hora que quiser. Em 2020, a Jovem Pan esteve mais presente do que nunca na vida de milhões de ouvintes, telespectadores e internautas. O ano foi marcado pela ampliação da nossa estrutura de produção, com o início da operação dos novos estúdios de televisão. De nos ouvir, você nos assiste na transmissão digital por imagens da internet. A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Lançamos novos programas que já são campeões da preferência do público. Aliás, um cardápio variado e recheado de novidades. De tudo um pouco, a mistura perfeita entre notícias, entretenimento, cultura e humor. Eu queria poder emanar luz pras pessoas, tá ligado? Tá tão difícil esse momento e tal. Dona Pan, para quem quer ficar por dentro do dia a dia dos famosos. A gente vai falar com ele que tem o Instagram, assim, o Stories mais visto do mundo. No Conselho de CEO, líderes empresariais narram as trajetórias de sucesso e apontam a direção certa para seguir. Como é que eu Abir? O Abir é um otimista. Eu acho muito melhor ser otimista do que pessimista. A Jovem Pan abriu espaço também para as mulheres positivas. Aqui elas dão o tom da conversa e inspiram com histórias e ações transformadoras. Quanto mais eu conheci os problemas que eles tinham, mais vontade eu tinha de ajudar. No Direto ao Ponto, os convidados ficam frente a frente com uma bancada de entrevistadores que não tem papas na língua. O senhor acha que, diante disso, há esperança de evitar a perda do mandato? Mas não pense que as novidades desse ano param por aí. Em 2020, apresentamos ao mundo o Panflix, nossa plataforma de conteúdo on demand, para você assistir aos programas da Jovem Pan onde, quando e como quiser. A gente tem sempre ouvintes e espectadores novos. Muito obrigado. Ficamos mais perto da nossa audiência no momento em que a informação se tornou mais importante do que nunca. Lançamos o aplicativo App News Jovem Pan com informação atualizada em tempo real, para você ficar bem informado o tempo todo. Durante a pandemia, a Jovem Pan liberou o sinal de transmissão de rádio para que qualquer emissora do país se transmitisse a programação jornalística. Seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Aqui você acompanha uma cobertura completa da pandemia, porque a Jovem Pan não para. Reforçamos nosso compromisso com a prestação de serviços e com o Brasil, ampliando as horas de conteúdo ao vivo no rádio e na internet, porque entendemos que esse é o nosso papel. E esse trabalho contínuo e desafiador foi recompensado pelo público. Em 2020, a Jovem Pan News foi premiada como melhor produtora de conteúdo de notícias do Brasil no prêmio IBEST.
Mesmo diante das adversidades desse ano, estivemos juntos e trabalhamos em prol de nossos ouvintes, telespectadores e internautas, que nos prestigiam e confiam em nosso trabalho, nos colocando como líderes de audiência no rádio e na internet. E assim continuaremos em 2021, juntos. E assim nós encerramos 2020, um ano difícil e desafiador. Para 2021, esperamos que tudo melhore, com respostas, soluções, empatia e compaixão. Desejamos um ótimo 2021 para você e se cuide. Se cuide!